Voltamos no segundo momento do nosso programa Vida Saudável, que esta semana estamos orgulhosos, estamos recebendo a visita do Dr. Farid Nader. Só esse nome dispensa qualquer uma delongas em trazer todo o protocolo do Dr. Farid. Vamos mostrar para você agora um produto bastante importante e que, naturalmente, nessa ideia dos 90 anos da Josapar, também gostamos de apresentar para você. E vem a Bianca falar no nosso Momento Saúde aqui do SupraSoy. Veja só. SupraSoy, o seu momento de saúde. SupraSoy é sinônimo de saúde, nutrição e bem-estar. Isso você já sabe. O consumo regular de SupraSoy oferece grandes benefícios às mulheres em diferentes fases da vida. SupraSoy previne e auxilia no tratamento da osteoporose, atenua os sintomas da TPM e da menopausa, além de auxiliar no tratamento e manutenção da saúde intestinal. SupraSoy é muito fácil de preparar, basta adicionar água e está pronto. Experimente saúde de verdade, experimente SupraSoy, um produto Josapar, produzindo qualidade desde 1922. SupraSoy, o seu momento de saúde. Voltamos então, depois da visita da Bianca. Não esqueça, 90 anos de Josapar Pelotense, essa empresa, essa grande empresa. Dr. Farid, são tantas possibilidades que o senhor nos oferece que eu fico um pouco embasbacado. Esse é um tema antigo, né? Embasbacado. Não é do seu tempo, com certeza não é do seu tempo. Nessa área que o senhor transita, 41 anos já? 41 anos. Na especialidade, como médico tem um pouco mais que isso. Um pouco mais. Gastrite está na moda? Continua na moda. Continua? Continua na moda. Da onde vem? Porque a definição de gastrite por si só significa processo inflamatório do estômago. O que nós temos que diferenciar, eu sempre digo, a gastrite, a verdadeira gastrite, da gastrite do leigo. Porque tem a gastrite do leigo, tem a gastrite do médico e tem a gastrite do patologista. O que é a gastrite do leigo? A gastrite do leigo, ele abusa em qualquer tipo de alimentação, fica estufado, tem um tipo de dor abdominal, que identifica como sendo na boca do estômago, tem um pouco de azia, toma qualquer tipo de medicação, que é bom nem comentar agora, e melhora, e no outro dia não tem mais nada. Essa é a gastrite do paciente, que ele chama de gastrite. Qual é a gastrite do médico, do clínico? É dor desencadeada por ingesta excessiva de algum tipo de alimento mais agressivo à mucosa do estômago, uso abusivo de bebida de álcool, uso abusivo de bebidas agressivas à mucosa, como café, chá, chimarrão, temperatura excessiva, pimenta, picles, condimentos. Então, isso é uma gastrite que nós médicos podemos identificar clinicamente. Então, veja bem, eu tenho a gastrite do paciente, já tenho uma gastrite que é do médico, que já é um pouco mais elaborada essa definição, e a definição correta, quem nos dá, na verdade, é o patologista. Porque se faz uma endoscopia, se saca um pedaço do estômago, uma amostra, e ali o patologista no microscópio vai dizer que tem processo inflamatório da mucosa do estômago. Esta é a verdadeira gastrite, que nós podemos ter nesse desdobramento a gastrite aguda e a gastrite crônica. E em ambas, nós temos os fatores etiológicos bem definidos, que é uma má alimentação, agressão à mucosa do estômago por N produtos que existem no mercado. E temos a gastrite crônica, esta sim, identificada também pelo dado histológico, que é a agressão que a bactéria chamada Helicobacter pylori faz ao estômago. E nós temos como tratar e como curar o paciente dessa doença. Basta erradicar essa bactéria, que eu falo hoje, há algum tempo, e nós fazemos parte do núcleo brasileiro do estudo para o Helicobacter pylori, e que agora em Fortaleza, em novembro, vai estar lançando para os médicos brasileiros o terceiro consenso brasileiro do Helicobacter pylori. Esta bactéria, uma vez erradicada, ela é
preventiva do câncer gástrico. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um paciente que tem a bactéria e na família dele, de primeiro grau, principalmente seu pai ou sua mãe, teve como passado histórico de câncer de estômago, eu tenho obrigação como médico de erradicar essa bactéria, porque o Helicobacter pylori é hoje considerado pela Organização Mundial da Saúde como um carcinógeno tipo 1, isto é, ele é capaz de levar ao câncer gástrico. Então não é para assustar, mas é para alertar. E dados brasileiros nossos e dados de Pelotas, da professora Iná, do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da nossa universidade, demonstrou num trabalho muito elegante que 62,4% dos pacientes, das pessoas de Pelotas, têm a bactéria. Então, não quero dizer... Repita esse dado, por favor, doutor. Pois, eu vou repetir, Bira, porque senão vou dizer 60% pode ter câncer. Não. Sim, até para ressaltar. 62,4% das pessoas de Pelotas são portadoras. albergam essa bactéria no seu estômago. Se eventualmente alguém tiver na sua família, no seu familiar próximo, alguém com câncer gástrico, eu sou um potencial paciente para desenvolver no futuro o câncer gástrico. Então, eu tenho em mãos hoje um exame que é simples. Basta eu saber se eu tenho a bactéria, que eu tenho remédio para tratar. São informações, às vezes, que nos chegam e, de certa forma, desconsideramos por não conhecer, não saber do processo, termos ainda certa dificuldade de visita a um especialista, porque, e eu falo, principalmente os homens são um pouco reclusos da visita ao médico, com certeza, ao seu clínico, ao seu especialista. Nesse processo da gastrite, nesse processo da instalação ou da albergação desta bactéria, existe alguma relação? É um leigo pedindo uma ajuda ao senhor. Dos nossos processos de vida, ou seja, de estresse, de ritmo de vida, de maneira de nos comportar, e aí incluo também a forma de nos alimentarmos, gerando esses processos? Não. Não, porque está bem demonstrado que essa bactéria nós a adquirimos na infância. Nem na gastrite? Não, na gastrite aguda, sim. É uma gastrite, tem uma relação? Tem relação. Na gastrite crônica provocada pela bactéria, esta bactéria está lá conosco desde o nascimento. Por más condições de higiene alimentares, más condições socioeconômicas. Já vem junto na fabricação? Já vem quase na fabricação. Né? A criança que brinca no chão, põe a mão na boca, come um alimento mal lavado, saneamento básico inexistente. Tanto que esse percentual é de Pelotas, mas eu vou deixar vocês um pouquinho mais assustados. O percentual do Norte e Nordeste é 100%. Tem um trabalho, eu não vou recordar agora o nome do colega, mas um trabalho muito bonito que ele fez em Fortaleza. Ele pegou uma área de uma camada socioeconômica distinta de uma área de uma pobreza enorme. E era simplesmente dividida por um riacho. E viu aqui nessa população de poder aquisitivo maior, qual era a presença, a prevalência desta bactéria. Aqui era 40 e poucos % e aqui era 100%. Mostrando então que dependendo das condições socioeconômicas, nós podemos ter uma maior ou menor prevalência dessa bactéria. Então as camadas sociais menos aquinhoadas, menos favorecidas, com menos saneamento básico, com poucas condições de higiene, têm mais chance de ter essa bactéria. Claro, agregado a isso, se eu tenho um fator genético, alguma coisa familiar... Que já me predispõe? Eu já tenho as duas armas para desenvolver uma doença grave. São dados importantes, eu penso que como prevenção deve ocupar com certeza a pauta de nossas autoridades, até porque nós estamos num período que logo em seguida haverá mudança dos cargos diretivos do executivo principalmente, que é quem detém, eu diria, a responsabilidade desses cuidados primários, básicos. básicos. Que é o mais importante.
e que não tem custo lá tão elevado assim, se comparado com outros tantos que no saneamento básico está um índice de prevenção importantíssimo na vida de todo ser humano. Né, uma doutor? série de doenças. Muitas. O senhor fala na sua área naturalmente, mas que importância deveríamos ter? E não é tão difícil assim. Os médicos estão aí nos orientando e nos aconselhando para que se tome atitudes preventivas, sim. E isso é bastante curioso. Eu comentava com o senhor também um estudo que saiu agora há bem poucos dias na cidade de São Paulo, e aí já pensamos no estado de São Paulo, porque a cidade de São Paulo não tem como se desvincular do estado, que é a referência em termos também de ensino no nosso Brasil. Uma prova, digamos, aos mesmos moldes da prova da OAB, se pudermos ter um parâmetro semelhante, nos reprova mais de 40% dos neomédicos. A formação está diferenciada hoje, doutor, ou a bagagem necessária de conhecimento avançou muito e os nossos acadêmicos estão com dificuldades de abarcar tanto conhecimento? Por que os nossos médicos, e falo isso agora não com o especialista, e sim com o diretor de um curso de medicina? Eu diria, Birajara, que entra nessa prevenção, nessa linha de prevenção também. Com certeza. Em primeiro lugar, eu acho que eu, particularmente, sou contra a qualquer tipo de prova feita nesse sentido. Porque nós vamos dizer o quê? No momento em que eu digo que 40% dos meus alunos, ao terminarem o curso médico, estão reprovados. Eu estou dizendo que a minha faculdade, que formou essas pessoas, está sendo reprovada. Então, o que eu tenho que melhorar é a minha faculdade. E nós sabemos que, dada a proliferação das escolas, principalmente as escolas médicas no país... Na última década nós tivemos Nós temos enormidade. Exatamente. Então, o que acontece? É altamente rentável. Nós temos hoje muitas faculdades de medicina no país particulares. São faculdades rentáveis. O governo, e aí há que se elogiar o governo no sentido de que quer incrementar o ensino público e gratuito em todo o país e de várias formas, só que na área médica eu tenho algumas restrições. Por quê? Porque nós precisamos ter professores adequadamente formados, professores que possam desenvolver com certa clareza os seus ensinamentos para que os alunos não saiam mal formados. Porque o aluno que sai mal formado é o reflexo da sua formação dentro da sua faculdade. Como é que eu posso fazer uma escola que 40% ou 50% é reprovado? Eu estou dizendo que a minha escola é ruim. Eu estou dizendo que o meu professor é ruim. Que eu sou ruim em última análise. E eu não posso sair dessa escola e falar mal dela, porque eu estou dizendo que eu também sou ruim. Então nós temos que ter escolas em lugares neste país que precisa de mais médicos, sem dúvida alguma. Também não se discute. Agora, sair proliferando faculdades de medicina com pessoas que não têm condições de transmitir ensinamento é muito difícil de aceitar. Eu não aceito. Eu sou favorável que haja uma renovação dos quadros de docentes de todas as faculdades, de todas, veja bem, não é só da Faculdade de Medicina, mas que tenha uma adequada preparação. Nós tenhamos hoje formados médicos, e temos hoje, uma pena que se concentram nas grandes regiões, que não há um incentivo do governo para colocar um médico lá no interior de São José do Norte, por exemplo, para falar de localidade muito próxima à nossa. Quem é que quer ir para Bujuru? Quem é que quer ir para o Estreito? São José do Norte? Quer dizer, nós temos que capacitar profissionais para essas áreas, mas tem que ter algum retorno. Tem algum projeto nesse sentido? Tem. O governo precisa ser sensibilizado para aceitar esse tipo de coisa. Quer dizer, há um estímulo. Como é que eu vou querer trabalhar em São José do Norte ganhando 2 ou 3 mil reais e não tendo condições mínimas de me aperfeiçoar, continuar me aperfeiçoando? Porque medicina, me desculpem, mas qualquer profissão é um eterno aprendizado. Mas a medicina é mais ainda. Se eu estivesse aqui na tua frente te dizendo, Bira, e para os teus telespectadores, como é que eu tratava a úlcera péptica há 40 anos atrás,
e não tivesse de lá para cá aberto mais nenhum livro, nem estudado nada mais, hoje eu estou fazendo uma asneira. Eu estaria dando leite para ele e nós sabemos que leite é prejudicial para a úlcera. No entanto, eu cansei de dar aula sobre tratamento de úlcera péptica dizendo para os alunos que tinha que dar leite. Então a evolução é muito grande. Se eu me enfiar no mato, eu não vou me dar conta, embora hoje a internet e todo o acesso que a gente tem à tecnologia moderna, nós temos que estar permanentemente, estudando permanentemente a aquisição de novos conhecimentos. Onde é que nós íamos estar se eu não vejo o que é uma LT, o que é uma circunferência abdominal, o que é uma bactéria que pode produzir câncer? Então, é um aprendizado continuado. Nós temos que identificar os problemas na base. Eu penso que o governo tem uma política de expansão do ensino público e gratuito na universidade. E o básico? Quem é que está chegando ali? Com que condições está chegando ali? É uma geração que nós temos que modificar. É a minha opinião em respeito ao ensino. Esse assunto demandaria um pouco mais de tempo. E eu fiz questão de trazer, porque não dá para perder a oportunidade de ter, junto conosco, uma pessoa como o Dr. Farid, com a responsabilidade que ele tem e a mestria que ele atua, sem abordar também este aspecto. E eu vou voltar no espaço seguinte, que é o último do nosso programa desta semana, fazendo uma referência específica sobre a Universidade Federal de Pelotas, o curso de Medicina, que tem o Dr. Farid como seu diretor. Sempre é bom olhar de forma panorâmica uma área que é de importância maior na vida de todos nós, no caso, a medicina. Nós vamos parar um pouquinho, mas voltamos em seguidinha. Agora.